Meus amigos, que campeonato maluco é a Série A do Campeonato Brasileiro. Sinceramente, que resultado inacreditável que aconteceu ontem em São Januário. O Vasco foi derrotado pelo Corinthians por 4-2. O Vasco chegou a fazer 1-0, o Corinthians empatou, o Vasco fez 2-1, o Corinthians empatou de novo, o Corinthians fez 3-2, no final meteu um 4-2 e aí praticamente sacramentou a reta final da Série A. E é isso que a gente vai fazer hoje, tá? Vamos mostrar aqui as contas, fazer os cálculos, o que pode ou não já garantir a permanência do Fortaleza nessa quinta-feira. E é claro que você vai acompanhar com muita atenção aqui no Glória e Tradição, ok? Então, para não perder muito tempo, eu já vou chamar aqui a vinheta, mas antes, convidar você a curtir o Glória e Tradição, curtir o vídeo, encaminhar para os seus amigos, encaminhar em grupos de WhatsApp, enfim, já compartilha, clica no gostei e se inscreve no canal, que a gente vai trazer mais conteúdo para vocês, ok? Então, vou chamar aqui a vinheta para a gente começar e se prepara, menino, que o campeonato tá chegando ao fim. Pois bem, galera, o jogo foi esse. Vasco e Corinthians. Corinthians conseguiu vencer o Vasco por 4-2. Isso foi algo assim inacreditável, porque não foi não vou dizer que o Corinthians ganhar do Vasco foi inacreditável, né? Apesar do Vasco era o grande favorito, inclusive nas casas de aposta, as odds para o Vasco estavam baixíssimas em comparação do Corinthians, mas o Corinthians fez a boa, venceu por 4-2, inclusive complicando o saldo do Vasco da Gama, e é claro que isso mexe muito com o prosseguimento do campeonato. Detalhe, tá? Eu vou voltar aqui, porque esse jogo foi um jogo que abriu a rodada. A gente ainda tem hoje Santos e Fluminense, a gente ainda tem Flamengo e Atlético. Esse jogo que é importantíssimo do Bahia contra o São Paulo. Ainda tem Cuiabá, Inter, Curitiba e Botafogo, e Palmeiras e América. Aí só amanhã que a gente tem Grêmio e Goiás, Cruzeiro e Atlético, e Fortaleza enfrentando o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista. Mudou muita coisa, tá? Na tabela, vamos pro que interessa, o Corinthians venceu, foi para 47. Cara, o Corinthians praticamente selou a permanência. O Corinthians está na Série A do ano que vem. Acho que a gente pode falar disso de uma forma bem direta. Mas por que, Felipe? 47 já garante a permanência? Vou explicar. Aqui embaixo a gente tem o Bahia chegando a 41 e o Vasco chegando a 46. Se o Bahia vencer, o Bahia vai para 44 pontos e a gente vê o Vasco entrando na zona com 42. O Vasco vencendo seus dois últimos jogos, o Vasco pode chegar até 48 pontos. O problema é que o Vasco, meu amigo, pega o Grêmio na próxima rodada, próximo domingo, e o Bragantino na outra quarta. Ou seja, pega dois times do G6 brigando por vaga direta na Libertadores. O Vasco praticamente assinou seu rebaixamento ontem. A grande verdade é essa. O Vasco basicamente pediu para cair e teve seu pedido atendido. O que pode mudar aqui em comparação? Se o Vasco perder, tá? Se o Vasco perder para o Grêmio no próximo domingo, o Fortaleza ele fica um ponto de ser inalcançável perante o Vasco, tá? Fortaleza pode até perder os últimos 3 jogos da Série A, que o Vasco no máximo empata em pontos com ele. Porém, o Vasco teria que tirar mais de 8 gols de diferença de saldo com o Fortaleza. Né? Ele teria que torcer para o Fortaleza basicamente ser goleado nas últimas rodadas, né? Fortaleza ser goleado contra o Goiás e ser goleado contra o Santos, e o Vasco vencer de goleada por 8-0, ou então por 5-0, 6-0, juntando com um possível tirador de sábado do Fortaleza, para poder ficar na Série A. Então, basicamente, galera, em resumo, tá? Em resumo, se o Vasco perder para o Grêmio, o Fortaleza tá na Série A do ano que vem, tá? A grande verdade é essa. Se o Vasco perder para o Grêmio, Fortaleza tá na Série A do ano que vem. O que o Fortaleza pode fazer também para garantir vaga já agora, quinta-feira, tá? Eu vou até compartilhar aqui com vocês um tweet meu que eu acabei fazendo, que eu acho que ele vai ser um bom resumo para o que a gente está falando. No fio, né, eu explico que se o Vasco perder para o Grêmio no próximo domingo, 6h30, o Fortaleza só precisa de um ponto nos últimos 3 jogos para matematicamente selar a classificação. Mas o Fortaleza pode se dar o luxo de perder os últimos 3 jogos e ficar na Série A? Matematicamente, não. Mas o Vasco teria que vencer e tirar mais 8 gols de saldo contra o RB. Ou seja, o Fortaleza
na Série A do ano que vem. Basta o Vasco perder para o Grêmio, lá no Rio Grande do Sul. Tem mais, como eu falei para vocês. Isso é em comparação ao Vasco, tá? Nessa quarta, o São Paulo pode, agora, né? O São Paulo pode facilitar a nossa vida e resolver tudo já amanhã. Como? Aqui eu expliquei também, ó, que existe um cenário para o Fortaleza permanecer matematicamente já nessa quinta-feira. É o São Paulo hoje vencer o Bahia e o Fortaleza vencer o Red Bull. Com isso acontecendo, o Fortaleza iria para 48 pontos e o Bahia no máximo ia chegar até 47. Ou seja, São Paulo tem que vencer o Bahia hoje, tá? O São Paulo tem que vencer o Bahia no dia de hoje e aí também praticamente se ela permanece do Fortaleza. Tem outra opção aqui também, que é o quê? O Fortaleza vencer um jogo até o final ou empatar 3 e o Bahia ele perder somente um jogo dos 3 que lhe faltam até o final da Série A. Ou seja, o caminho para a permanência do Fortaleza, galera, tá muito grande, tá? A verdade é essa, o caminho para a permanência do Fortaleza já está muito aberto. É claro, o campeonato ele aguarda sempre surpresas. A própria vitória por 4-2 do Corinthians contra o Vasco foi uma grande surpresa. Não o Corinthians ganhar, eu digo o placar, mas isso já facilitou muito a vida do Fortaleza Esporte Clube, tá? Com 45 pontos, a gente já sabe no que precisa torcer. Grêmio venceu o Vasco e o São Paulo, ou o São Paulo vencer o Bahia, também é outra opção. É claro, isso a gente pensando em permanência. Fortaleza também pensa em uma classificação, uma virtual classificação, perdão, para um eventual, né? Até troquei a palavra, classificação para a Copa Sul-Americana do ano que vem. Aí já é outro papo, tá? Aí já é outra conversa. A gente sabe que até o 14º, aí na imagem, tá? Até o 12º, mas até o 14º pode se classificar para a segunda maior competição de clubes do nosso continente. Então cabe ao Fortaleza vencer mais um jogo, chegar a 48 pontos e talvez, meus amigos, 48 pontos seja a pontuação que vai lhe dar essa vaga, tá? Então, 3 pontinhos, 3 empates ou uma vitória. Uma vitória até o final, tô até ficando sem voz já. Uma vitória até o final e o Fortaleza pode garantir a sua vaga na Sula, tá? Então vamos ficar de olho. Hoje tem muito que acontecer na Série A, tem muito jogo rolando e a gente vai acompanhar aqui no GT para manter você sempre informado. Galera, então basicamente é isso, tá? Fica o convite aqui para vocês voltarem mais tarde aqui nas lives do GT. Vamos ter muito conteúdo, vamos falar muito sobre tudo ainda. E eu espero vocês para quem sabe a gente repercutir tudo que vai acontecer na rodada, ok? Inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos. Lembrando que é para a gente ficar de olho nesse jogo do Bahia com o São Paulo lá na Fonte Nova. E aí a gente já sabe o que fazer na quinta-feira contra o Red Bull, ok? Como já falei, a gente se vê mais tarde. Tamo junto e valeu!